Gravação iniciada, presidente. Retomando, então, os julgamentos da sessão da manhã do dia 19 do 11, vamos ao item que foi transferido do dia 17 para hoje, que é o item 160 da pauta, em que há participação de patrono. Então, eu peço para que o apoio convoque a doutora Camila, que fará a apresentação oral. Para a convocação agora. O processo 160, item 160, Baby Nordeste Calçados. É o paradigma 2011-40, lote 167. Relatoria, conselheiro Nelson. Da pauta, doutora Camila Gonçalves de Oliveira. O processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Afirmação convocada, presidente. Ok. Bom dia, doutora Camila. Seja bem-vinda mais uma vez na turma. Bom dia para todos. Nós vamos, então, iniciar o julgamento do item 160 da pauta, que é um paradigma. Baby e Nordeste Calçados. DAIB. Como? DAIB. Tá. Agora a gente aprendeu. Vou dar a palavra ao relator, doutor Elcio, para a leitura do relatório após o prazo para a sua sustentação. Elcio, mantenha, por favor, o microfone desligado. Trata-se de recurso voluntário interposto pelas pessoas jurídicas acima identificadas, em decorrência de decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de conformidade contraposta ao despacho decisório, em que se deferir apenas parcialmente o ressarcimento pleiteado, relativamente a créditos da PIS não cumulativo. No relatório fiscal que embasou o despacho decisório, consta que a glosa parcial do crédito pleiteado decorrera das seguintes constatações. As despesas de alegados aluguéis de contêineres para armazenagem de calçados à espera do embarque para exportação não haviam sido comprovadas por contrato de locação e nem por qualquer outro documento relativo ao negócio jurídico, tendo sido apresentadas pelo interessado somente duplicatas de prestação de serviço, sem especificação do objeto, ou seja, sem identificação da natureza do serviço prestado. Os incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Bahia, crédito presumido de ICMS, são tributáveis pelas contribuições PIS/COFINS, conforme solução de divergência COSIT 13/2011, por absoluta falta de amparo legal à sua exclusão da base de cálculo. Os débitos apurados em valor superior ao declarado no mês de dezembro de 2010 foram abatidos com créditos do mês de novembro. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a anulação parcial do despacho decisório por ausência de lançamento de ofício dos débitos apurados pela fiscalização, procedimento esse por ele considerado em desconformidade com o artigo 142 do CTN e o deferimento total do ressarcimento pleiteado, bem como a juntada posterior de documentos, sendo aduzido o seguinte. Sendo o lançamento de ofício uma atividade vinculada e obrigatória, se a fiscalização apura débitos não declarados, eles somente poderão ser exigidos por meio da devida autuação. As duplicatas apresentadas foram preenchidas com erro, pois ao invés de prestação de serviço, a operação efetiva era a locação de contêineres, cujo desconto de créditos e contribuições encontra-se autorizado no inciso 4º do artigo 3º das leis. Mesmo que as referidas despesas com locação de contêineres não fossem consideradas sob essa rubrica, elas se referiam a despesas de armazenagem nas vendas, cujo desconto de crédito encontrava-se previsto no inciso 9º. A receita considerada base de cálculo das contribuições abrange somente o ingresso novo de valores que se incorpora ao patrimônio do contribuinte, não alcançando, por conseguinte, os créditos presumidos de ICMS, cuja natureza é de recuperação de custos de produção, registrada na conta ICMS a recuperar, e cujo objetivo é o desenvolvimento econômico do Estado da Bahia. Tudo em conformidade com a jurisprudência do CARF, do Tribunal Regional da 4ª Região e do STJ.
os débitos apurados por fiscalização devem ser afastados por inexistentes, uma vez comprovada a glose indevida de créditos. O acordo da RJ, que negou o provimento, daí a emenda. Informou o julgador de piso que o alegado erro formal no preenchimento das duplicadas, com exceção da informação prestação de serviço ao invés de locação de contêineres, não restou comprovado pelo interessado, dada a inexistência de prova da natureza da operação. Cientificada a decisão da instância em 3/2/2019, contribuinte interpôs recurso em 20/7/2018. É isso mesmo, tá? Ele entregou o recurso antes de ser cientificado do acordo da RJ. E reiterou seu pedido, revisando os argumentos de defesa, sendo informado que o STF, no julgamento do RE 835/818, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo das contribuições. É o relatório. Muito obrigado. Só um minutinho, gente. Por favor, apoio. Sim, presidente. Marco, são 11h50, eu não sei quanto tempo vai estender ainda o julgamento. Você tem que sair para o almoço, né? Presidente, eu posso acompanhar os senhores até às 13 horas. Então, continua. Ok. Com a palavra, doutora Camila, 15 minutos. Não vou usar os 15 minutos, prometo para o senhor. Conselheiro presidente, conselheiro relator, eu vou focar aqui na sustentação oral naquilo que interessa para o contribuinte nesse momento, que é exatamente o que o doutor Elcio muito bem relatou aí ao longo do relatório dele inteiro, o que diz respeito, a questão é a inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS, do valor do crédito presumido de ICMS do Estado, que foi concebido pelo Estado da Bahia, a empresa, que é uma empresa eminentemente exportadora, ela é uma empresa que produz calçados e produtos derivados do couro, tá? Então, a atividade dela é essencialmente exportadora, tá? A atividade é essa, mas o foco dela é a exportação. E ela fez esse convênio com o Estado da Bahia por meio de 2 resoluções. Como é que funciona? Que isso, para mim, para o contribuinte, fica muito claro, tá? E eu não vou aqui chover no molhado, porque essa matéria já é muito conhecida dos senhores, ao dizer que no crédito presumido de ICMS, ele não configura receita, ingresso novo de riqueza. Portanto, ele não pode ser base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso, para nós, está muito claro, e isso está muito claro pelo próprio julgamento da repercussão geral aí, que foi citada pelo doutor Elcio no relatório, e que está descrita também lá no recurso voluntário, no RE 835/818, que ficou muito claro que não se trata de riqueza nova. O que poderia gerar aí uma dúvida seria a forma de contabilização, como é que é feita, né? Como é que se procede esse crédito presumido de ICMS ali no Estado da Bahia. Muito bem, esse crédito presumido, ele é um direito que foi concedido pelo Estado para as empresas eminentemente exportadoras, que consiste, na verdade, num desconto, num crédito de 5%, tá, do valor das operações de venda para o exterior. Varia entre 5% e 99%, tá, porque são 2 resoluções que a empresa firmou junto ao Estado. Então, o que acontece? A empresa, ela exporta esses valores e esse percentual, ele é revertido lá na contabilização da contabilidade da empresa, no livro de apuração de ICMS, como o doutor Elcio comentou, no livro de registros, né, de apuração de ICMS, na rubrica de ICMS a recuperar. Ou seja, não se trata de riqueza, se trata de uma forma de redução de imposto a pagar, de ICMS a pagar. Em relação a este ponto, a Câmara Superior, num caso muito similar, mas na questão estava sendo debatido o crédito presumido de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, no acórdão 9303-006-606, a Câmara Superior acabou por dar provimento a um recurso da contribuinte, no caso a empresa era a Alibem, ela era uma empresa voltada à produção de carne para alimentação humana,
E o que acontece? Nesse precedente, a conselheira Vanessa, repisando os argumentos do conselheiro Marcelo Guerra, ela deixou muito claro que quando os créditos presumidos, concedidos pelo Estado, quando eles não configuram, eles configuram simplesmente uma redução de imposto a pagar, como é o caso aqui, você não tem outra forma de aproveitamento do crédito presumido, é só para redução de ICMS, ela fixou o entendimento no sentido de que realmente ali era uma comprovação inequívoca de que não havia riqueza nova ingressando na contabilidade, era simplesmente uma forma de redução do ICMS para incentivo ao desenvolvimento daquela região, para fomento de empregos e tudo mais. Então, nesse precedente, ela deixa muito claro essa premissa, que se repete nesse caso aqui também, que, muito embora não seja do Rio Grande do Sul, seja da Bahia, o sentido da norma é o mesmo. Vai haver uma redução de ICMS, vai haver uma recuperação de custos ali da produção. Então, nesse sentido, a empresa vem aqui pedir para que realmente seja reconhecido, seja porque realmente não é, por si só, o ingresso de riqueza nova, se trata de uma recuperação de custos, seja porque a forma de contabilização aqui, ela revela que, não, de fato, ela não é uma receita nova, ela vai implicar numa redução de imposto a pagar. Então, nesse sentido, a empresa vem aqui na sustentação pedir o provimento do seu recurso nessa parte, para que seja afastada a incidência do PIS e da COFINS sobre essa verba relacionada ao ICMS, ao crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado da Bahia. Obrigado, doutora Camila. Elcio. Bom, o recurso é tempestivo, conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório, em que se deferiu apenas parcialmente o ressarcimento pleiteado, de PIS não acumulativo. Nesta segunda instância, permanece controvertida as seguintes matérias: preliminar, nulidade parcial do despacho decisório por ausência de lançamento de ofício dos dados apurados pela fiscalização, crédito das contribuições em relação às despesas de aluguel de contêineres para armazenamento de calçados à espera do embarque para exportação, exclusão da base de cálculo das contribuições dos créditos presumidos de ICMS e abatimento de débitos apurados em valor superior ao declarado no mês de dezembro de 2010 com créditos do mês de novembro. De início, destaque-se que a contrariedade do recorrente quanto à matéria contida no item D, supra, não deve ser conhecida, pois a controvérsia dos presentes autos se refere ao período de apuração do primeiro trimestre de 2010, anteriormente, portanto, às alterações promovidas pela fiscalização no quarto trimestre do mesmo ano. Feitas essas considerações, passa-se a análise das matérias conhecidas. Preliminar de nulidade do despacho decisório. O recorrente pleiteia a anulação parcial do despacho decisório por ausência de lançamento de ofício dos débitos apurados pela fiscalização. Trata-se de matéria já simulada neste CARF, súmula 159, não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento PIS e COFINS não cumulativa, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Portanto, encontrando esse colegiado vinculado ao enunciado da súmula, afasta-se a preliminar de nulidade arguída. Segundo item, crédito, despesa com locação de contêineres, despesa de armazenagem na venda, prova. O recorrente contesta a glosa dos créditos decorrentes de locação de contêineres em operações de venda por considerar que tal imposto de desconto enquanto se autorizada no inciso 4º do artigo 3º das leis, tendo havido, segundo ele, apenas um erro de preenchimento das duplicadas apresentadas, pois ao invés da operação prestação de serviços, dela deveriam constar locação de equipamentos. Alternativamente, pleiteia o recorrente a consideração das referidas despesas como despesas de armazenagem nas vendas, com desconto de crédito, enquanto autorizado no inciso 9º. Destaque-se que dúvidas não há quanto à previsão legal de tais rubricas, locação de equipamentos e despesas de armazenagem na venda, como hipótese de desconto de créditos e contribuições não acumulativas, mas desde que tais dispêndios se encontrem devidamente comprovados. Conforme destacado pela fiscalização e pela DRJ, as despesas de alegados aluguéis de contêineres para armazenagem de calçados à espera do embarque não foram comprovados com contrato de locação e nem por qualquer outro documento relativo ao negócio jurídico, tendo sido apresentados pelo interessado somente duplicatas de prestação de serviço, sem especificação do objeto, ou seja, sem identificação da natureza do serviço prestado.
Mesmo após tal constatação da administração tributária, tanto no procedimento fiscal quanto no julgamento de primeira instância, o recorrente não logrou comprovar o alegado erro formal de preenchimento das duplicatas, não trazendo aos autos qualquer elemento de prova que pudesse lhe socorrer, razão pela qual não se encontra supedâneo na sua pretensão. Créditos presumidos CMS, base de cálculo, exclusão. Enquanto a administração tributária considera que os incentivos fiscais concedidos pelo Estado são tributáveis pelas contribuições PIS/COFINS, nos termos da solução de divergência COSIT 13, de 2011, por absoluta falta de amparo legal, o recorrente argue que os créditos presumidos de CMS não se configuram ingressos novos de valores que se incorporam ao patrimônio do sujeito passivo, sendo a sua natureza de recuperação de custos de produção, ICMS a recuperar, e seu objetivo o desenvolvimento econômico do Estado. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria, mas até a presente data não decidiu quanto ao mérito. Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 606-107, relativo ao direito de exclusão da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, o crédito CMS transferido a terceiros, já decidiu que o aproveitamento dos créditos CMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurado expressamente pelo artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição. O STJ, por seu turno, já tem jurisprudência assentada acerca da impossibilidade de se tributar o crédito presumido de ICMS na apuração das contribuições PIS/COFINS, sendo reproduzida na sequência a emenda da decisão mais recente daquela Corte, que é de 2020, abril de 2020. Então está aqui, crédito presumido de ICMS, base de cálculo PIS/COFINS, impossibilidade. A base de cálculo da contribuição PIS e COFINS não abarca eventuais subvenções fiscais concedidas pelos entes federativos. Então está aí. Da mesma forma, o Tribunal Regional da 4ª Região Fiscal está reproduzindo um trecho da emenda aí no mesmo sentido. Conforme se verifica no 17 supra, o crédito presumido de ICMS se reveste de caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/COFINS. Essa turma ordinária já decidiu na mesma linha, conforme se pode constatar da emenda do acordo 32.01.566, de agosto de 2019, da relatoria do ilustre conselheiro Pedro Rinaldi, a seguir transcrita. Aí, o crédito presumido de ICMS não pode ser computado da base de cálculos para fim de incidência das contribuições. A Câmara Superior de Recursos Fiscais também caminha na mesma linha, conforme se pode verificar da emenda do acórdão aí de 2018, da relatoria de Vanessa Marini, a seguir transcrita, no mesmo sentido. Verifica se se trata de jurisprudência assentada, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, razão pela qual aqui se decide nos mesmos termos, ou seja, exclui-se da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS não cumulativas o crédito presumido de ICMS, por não se configurar acréscimo patrimonial consistente em aumento da receita. Conclusão. Diante do exposto, vota-se por não conhecer a parte do recurso relativamente às alterações promovidas pela fiscalização na escrita fiscal do 4º trimestre, posteriormente a período de apuração desses autos, e na parte conhecida por afastar a preliminar de nulidade arguída e no mérito por lhe dar parcial provimento para excluir da base de cálculo da contribuição não cumulativa os créditos presumidos de ICMS. É o voto. Obrigado, Elcio. Acho que Pedro está ao vivo. Pedro? Eu estou, presidente. A imagem está congelada, ok. À tarde. Não, sem problema. Acho que a matéria aí não há dificuldade já em iniciar a votação, né? Leonardo? Acompanhe, presidente. Em relação às despesas de colocação de contêineres, o fundamento decisório foi pela ausência de prova. Em relação à exclusão da base de cálculo dos créditos presumidos de ICMS, já votamos várias vezes aqui na turma, processo da relatoria do Dr. Pedro. Eu também tive a oportunidade, acho que em 2 ou 3 processos também relatar essa matéria. Acompanhe o relator. Mara? Só um pouquinho, que eu estou conferindo uma coisa aqui.
Eu acompanho o relator, eu estava vendo aqui como eu estava votando, mas eu acompanho o relator. Laércio. Acompanho. O presidente travou? O presidente travou, não, né? Deu para ver? Travou a imagem, mas está dando para ouvir. Está travado. A voz está mais ou menos. Eu vou confirmar os votos. Laércio. Eu voto, acompanho o relator. Marcos. Acompanho o relator. Márcio. Também estou acompanhando, presidente. Não há cresce no faturamento para repercutir a base das contribuições. Acompanho, parabenizo pelo excelente voto e também agradeço a menção. Muito obrigado, Elcio. De nada. Eu também acompanho. Então, a decisão é unânime, nos termos do coletivo pelo conselheiro Elcio. Então, essa decisão se aplica ao processo paradigma, né, final de 1140, e se aplica aos itens 161 a 167, todos eles da IB Nordeste Calçados Limitada. Agradeço a participação da patrona, doutora Camila. Obrigada, conselheiro presidente, e estendo o elogio feito pelo Pedro, viu, Elcio, ao seu voto, muito bom, para variar, né? Não esperava outra coisa. Muito obrigado. Tchau, bom trabalho. Obrigado. Tchau. Vamos interromper, então.